Eu sei que a resposta parece muito óbvia para essa pergunta. Uns vão dizer que é porque eles se machucam demais, outros vão dizer que é por opção do técnico. Alguns vão arriscar dizer que eles não estão à altura nem dos titulares nem dos reservas, mas será que a resposta é tão simples assim? Vamos destrinchar tudo isso detalhe por detalhe hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por ter clicado neste vídeo. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Wellington Nem, por que não joga? A verdade é que o Wellington Nem teve um bom início de carreira. No Fluminense ele era uma das grandes joias do time. Foi cotado várias vezes para jogar na seleção brasileira. A ascensão de Wellington Nem foi tão meteórica que logo os times do exterior criaram olho nele. Não demorou para ele jogar na Europa. Ele foi jogar lá na Ucrânia, no time do Shakhtar Donetsk. Lá no Shakhtar, o Wellington Nem começou até bem, mas as lesões atrapalharam a carreira dele lá na Europa. O Wellington Nem voltou para o Brasil tentando reabilitar o seu futebol, mas infelizmente as lesões voltaram a atrapalhar a carreira do jogador. E quando ele estava sem clube, ele veio treinar aqui no Vitória. Mas já era nítido que o Vitória ia contratá-lo, né? Pois no começo do ano o Vitória precisava dar uma resposta. Foi horrível, como sabemos, o primeiro semestre do Vitória. E aí a diretoria resolveu apostar nesse jogador. Sabemos que a gente não pode entrar na cabeça do técnico. E o técnico é o que está lá no dia a dia com todos os jogadores. E Léo Condé, melhor que ninguém, pode analisar quem é que está bem para entrar e não nas partidas. Mas isso não quer dizer que ele está com toda a razão. Porque, na minha humilde opinião, o Wellington Nem deveria ter mais oportunidades na equipe, reserva e titular. Pois teve jogos fora de casa que o jogador não foi nem relacionado. Eu sei que muitos aí podem até discordar de mim, mas eu vou te fazer uma pergunta. Que futebol Rafinha está jogando para ser o reserva imediato de Osvaldo? A verdade é que o time voltou a jogar bem. E Léo Condé é muito inteligente ao ponto de fazer alterações no time apenas quando estamos com a vantagem de gols na frente. E nesses últimos jogos, Rafinha vem sendo a primeira opção tanto para Zé Hugo quanto para Osvaldo. E na minha opinião, ele não está entrando no mesmo nível dos titulares. O Wellington Nem estreou no Vitória lá no Campeonato Baiano. Ele fez uma partida até regular, sofreu faltas, chamou a responsabilidade, porque é isso que jogadores experientes fazem quando as coisas não estão boas nos times. Eu acho que o Wellington Nem deveria ter mais oportunidades no time. E você, qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí embaixo nos comentários. Pedro Bicalho, por que ele não joga? Na minha opinião, de todos os atletas dessa lista, Pedro Bicalho é o mais fácil de responder. E eu vou logo te dizer, não é porque ele seja um mau jogador, ele é até um bom jogador, porém, ainda é uma aposta. Eu acho que ele foi uma das piores contratações do Vitória neste ano. Digo e repito, não pelo jogador, mas sim pelo momento que o Vitória venha passando, um momento de crise. Aí a diretoria vem e contrata um cara da base do Palmeiras, mancada, hein? Eu não acho correto contratar jogadores de base de outros clubes, porque aí você vai estar desvalorizando os jogadores formados na sua casa. Vou jogar outra pergunta para o espaço. Se o Palmeiras não quis ficar com o jogador e saiu emprestando à torta e à direita, por que o Vitória contratou? Será que na base do Vitória não tem um volante bom? Pedro Bicalho hoje tem a concorrência de grandes jogadores, como Rodrigo Andrade, Léo Gomes, Diego Fumaça e GG, sem contar com Matheus Trindade, né, que logo a logo vamos falar dele. Na minha opinião, o fato de Pedro Bicalho não jogar é simplesmente pela sua falta de experiência e por ter grandes jogadores concorrendo com ele na mesma posição. Ian Souto, por que ele não joga? Ian Souto é outro jogador que veio das categorias de bases de outro clube. Ele veio do time do Goiás. Só que diferente de Pedro Bicalho, Ian Souto é um jogador mais experimentado. É um jogador que já sofreu pressão na sua carreira. Apesar de jovem, ele substituiu muito bem a dupla de zaga titular do Goiás enquanto estavam lesionados. Ele chegou até a ganhar a posição de titular em alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão com Goiás. E o motivo de Ian Souto não jogar é porque a dupla de zaga do Vitória está em excelente fase. Ian Souto ainda não estreou pelo Vitória, mas logo ele vai jogar. Porque o campeonato da Série B é longo, né? Tem muitos jogos. E aí, por conta de suspensões ou até lesão, ele vai ter a oportunidade dele. Thiago Rodrigues, por que ele não joga?
A verdade é que Thiago Rodrigues sempre foi um bom goleiro. O problema dele é que em todos os times por onde passou, ele sempre teve boas concorrências de grandes goleiros. E quando ele pensou que seria diferente aqui no Vitória, pois o Vitória estava carente, porque Lucas Arcanjo não estava numa boa fase e Dalton também não apresentava o mesmo futebol do ano passado, aí ele chega no Vitória e se lesiona. Aí Lucas Arcanjo tem a oportunidade de ser titular, pois Dalton estava falhando demais no gol e se recupera de uma forma extraordinária, ganhando a titularidade da camisa 1. E aí o fantasma da reserva mais uma vez assombra o goleiro Thiago Rodrigues. É claro que ele vai ter a oportunidade, como eu falei, tem as questões das lesões e das suspensões, né? Mas será que quando ele jogar ele vai corresponder à mesma altura de Lucas Arcanjo? Thiago Rodrigues foi contratado para ser o titular do gol, mas com a boa fase de Lucas Arcanjo, está quase impossível disso acontecer. Matheus Trindade, porque ele não joga. Poucos torcedores do Vitória conhecem esse jogador. Talvez seja porque ele não joga, né? Matheus Trindade é um volante ao mesmo estilo de Rodrigo Andrade. É um cara criador e pegador ao mesmo tempo. Aí você vai me perguntar, Lúcius, por que então esse cara não joga? Porque ele está disputando concorrência com Rodrigo Andrade, Léo Gomes e Diego Fumaça, né? Ele entrou no segundo tempo do jogo contra a Ponte Preta, mas não foi tempo suficiente para ele mostrar o seu futebol. Acredito que ele seja o reserva imediato de Rodrigo Andrade, por ter as mesmas características que ele. Na verdade, eu acho que ele é o único volante no elenco com a mesma característica que Rodrigo Andrade. E por esse motivo, eu acho que ele terá uma oportunidade futura de jogar no time. Eu sei que a gente está falando de atletas que com frequência não estão jogando no time, mas sabe quem é que joga? É você. Joga um dedo no like aí para me ajudar, pô. Joga um comentário para engajar o vídeo. Joga um compartilhamento com um amigo ou familiar. Porque no meu coração aqui, vocês são titulares e nunca que vão para a reserva. Pablo Diogo, porque ele não joga? Confesso que eu não lembrava da contratação desse jogador. Como diz o ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Pablo Diogo é versátil. Ele joga como lateral direito e como ponta direita. E talvez esse seja o grande motivo dele não jogar no time do Vitória, porque a lateral direita está muito bem servida com Zeca como titular e Raylan na reserva. E de atacantes nem se fala, né? Temos Osvaldo, Mateuzinho e ainda tem Rafinha, né? Que é um dos queridinhos do técnico. Veremos se quando ele tiver a oportunidade dele, se ele vai aproveitar bem. Pronto, pessoal, infelizmente o vídeo está acabando, mas sabe o que é que nunca acaba? É a minha gratidão por vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui, o canal está crescendo e tudo por causa de vocês. Obrigado por essa moral, gente. Fiquem ligadinhos, não esqueçam de ativar o sininho para quando um vídeo meu estiver no ar, vocês puderem receber a notificação, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. E eu volto logo com um vídeo interessante como este. Tchau!